Tá começando mais um Papo Maroto e a gente vai bater um papo com ele, que é especialista em sociedade, hoje mestrando em cultura e sociedade, políticas públicas só dá nele. Sério, a gente tem que ligar, entender um pouquinho mais e escutar um pouquinho da trajetória acadêmica de Marcel Guerra. João Marcel Guerra. Tudo bom, João? Tudo bem, Jada. O João, ele inicia no direito, passa para os estudos de sociedade e hoje transita em cultura. E para bater esse papo que a gente está falando sobre independência, né? Se é que a gente pode falar que estamos independentes, eu já começo com essa pergunta. Das suas pesquisas, da graduação ao mestrado, onde é que a gente toca ou a gente cruza as suas pesquisas de cultura e de sociedade com esse tema, né? 1822, independência, bicentenário. Fica bem claro que nós não temos uma independência. O que a gente teve foi um evento que possibilitou que classes já historicamente privilegiadas pudessem administrar seus privilégios. E classes historicamente pertencentes a grupos dominados mantivessem a estrutura, que essa estrutura é estruturada e estruturante para manter essa classe privilegiada. Porque a gente tem uma grande gestão de privilégios. Então, a gente tem visto uma releitura da história, né? Sim. Tem que se pensado a história por uma ótica mais social, onde a gente tem visto um protagonismo principalmente das iniciativas sociais, negros, indígenas, quilombolas, trabalhadores do campo. No Piauí, tua pesquisa é bem voltada para o Piauí, para os territórios mais marginais do estado, né? Essa população, ela participou de que forma nessa independência? E hoje em dia a gente poderia reivindicar esse local de fala deles também? Essa revisão é extremamente necessária. Eu gosto sempre de dar o exemplo. Nós temos idade parecida, provavelmente você pegou essa mesma grade curricular que eu. Se você imagina a Batalha do Genipapo, a gente na escola eles ensinam que o que era a Batalha do Genipapo, que as pessoas, grupos de poceiros, sitiantes, roceiros, pessoas pobres foram armadas com paus e pedras, foram lutar contra o Fidier, que estava armado com canhões. E essas pessoas eram heróicas, movidas por um sentimento nacionalista de que vamos conquistar, vamos fazer a independência. E é muito ingênuo você imaginar que essas pessoas estavam apenas tomadas pelo sentimento de nacionalismo, de queremos ser brasileiros, vamos lutar para tornar o Piauí independente. Isso não existe. As pessoas, elas queriam o quê? Elas querem as necessidades que elas tinham naquela época são muito próximas das que elas têm hoje. Comida no prato, condições satisfatórias de vida. É muito ingênuo você imaginar que essa população pobre, sem acesso à educação, sem acesso a uma educação libertadora, que até hoje não temos, se imaginar que essas pessoas estavam lutando porque elas queriam ser brasileiras. O que seria ser brasileiro para um homem do campo, né? Se a gente até hoje discute território como uma necessidade básica, mas ainda assim tão distante da grande maioria da população. O qual seria, assim, pelos estudos, pela vivência, pelo diálogo acadêmico, mas também enquanto área de direito, quais seriam os passos que nós deveríamos tomar enquanto políticas públicas para que, de fato, a gente chegasse a uma independência, que essa independência ela fosse legitimada e que, ao mesmo tempo, ela nos fornecesse subsídio para que essas pessoas tivessem uma vida melhor? A política pública para estabelecer essa independência do homem do campo, ela é um fenômeno poliédrico, ela perpassa várias faces. Uma delas que você citou, que eu acho que a principal, é a educação. O fomentar da educação no campo ainda é muito insípido, querendo ou não, imaginar que as escolas do campo ainda são muito frágeis quando comparadas às escolas do meio urbano, que também não são as melhores, especialmente quando voltadas para a população carente, população que pertence, como a gente disse no início, às classes historicamente dominadas, que essas pessoas são oprimidas. Então, imaginar que essa educação não é libertadora. Muitas vezes, quando a gente tem a ascensão dessa população, ela passa o quê? Não a querer replicar criar um discurso de modernização, de pensamento revolucionário, mas de pensar como opressor. Aquela ideia do Pierre Bourdieu, aquela ideia de eu assumo o discurso do opressor na ideia na possibilidade de ser aceito por esse sistema e eu serei duplamente ignorado. Outro ponto que tem que ser pensado é a gestão de uma reforma agrária.
dar o acesso à terra por si só não é valoroso, não é interessante, porque você tem que dar estruturas para o acesso à terra. Fomentar a agricultura, estabelecer possibilidades que esse homem possa plantar, possa cultivar a terra, possa colher, possa fazer alguma atividade produtiva para que ele mantenha essa atividade dele e favorecer nele o sentimento de pertencimento àquele local. Porque quando você tem sua propriedade sem condições nenhuma de gerir essa propriedade, o que nós temos? Temos as pessoas vendendo essa terra e servindo de discurso para esses grupos opressores, que dizem assim, tá vendo? O MST vem aqui, luta pela terra e depois vende. Isso não existe. Na verdade, o que temos? Um ou outra pessoa de algum grupo MST, só um exemplo, que o que acontece? Essa pessoa ela vende a terra porque ela não tem condição de fazer a gestão da terra. Tem um episódio que tem levantado alguns debates nesse momento específico do Brasil, né, que a gente está aí já caminhando para um período eleitoral. Os ânimos do Estado ficam sempre muito à flor da pele e a gente trouxe em empréstimo o Coração de Dom Pedro. E muitos historiadores e teóricos têm falado que talvez seja uma experiência muito macabra para um movimento tão delicado, né? Que nós estamos em uma virada epistemológica, uma virada histórica. Aí fica aquela pergunta: como que a gente poderia pensar símbolos nacionais sem pensar sem pensar ou repensar as estruturas da hegemonia, né? Tirando também um pouco dos quadros dos homens brancos da parede, colocando quadros de quilombolas, de indígenas, de mulheres. De populações vulneráveis do campo. É muito interessante você pensar isso, Jade, porque o que a gente tem, trazer o coração de um imperador, que a gente sabe que a revolução, que ele não conduziu uma revolução, a gente sabe que o que ele conduziu foi uma passagem de poder, uma coisa quase não hereditária mesmo. De meu filho, eu te dou um país e você se vira aqui com o que você tem. O que a gente tinha que valorizar mais era, como você bem citou na pergunta, favorecendo desse fenômeno, dessa revolução epistemológica que nós temos, que, explicando para quem não vai compreender, repensar a forma de pensar. Isso é muito interessante, porque imagine a história que é produzida lá pelos grupos vulneráveis. Outro dia eu estava conversando com a minha orientadora e ela falando sobre quando a gente trabalha com história oral e memória, sempre se vem na cabeça entrevistar personalidades, o Dom Pedro I, o governador Eurípides de Aguiar, não sei quem, sempre uma pessoa importante. Por que não pegar a benzedeira lá do seu interior? Por que não pegar a quebradeira de coco? Por que não pegar o vaqueiro? Essas pessoas também produzem conhecimentos, essas pessoas produzem saberes, e essas pessoas são ignoradas. A ideia é você decolonizar e quebrar essa busca por pessoas que são socialmente tidas como superiores. Para quem não sabe, o nome disso, quando umas histórias elas são apagadas ou silenciadas, é epistemicídio, que é o assassinato de histórias, de narrativas. Então, o que o Marcel está propondo é que a gente comece a pensar essa independência do Brasil, 1822, por um olhar decolonial, que é pensar a partir das nossas experiências no hemisfério sul, sem tantas interferências de outros pensadores. Como pensar essa história a partir da gente, para a gente, pelo nosso povo? Aí vem aquela pergunta que não quer calar. A gente pode indicar quem? Quais pesquisadores, quais caminhos, quais objetos, quais instituições pesquisar? Você teria algumas dicas para todo mundo que está em casa? Sim, acho que o primeiro ponto que tem que ser analisado é que você não deve procurar o autor fulano de tal. Isso aí é fonte secundária. Acho que bem mais interessante é você questionar o que tem ao seu redor. É você questionar por exemplo, eu venho de um lugar que existia muito vaqueiro, muito pistoleiro, muito rezadeira, benzedeira, que eu venho de Curimatá, interior do Piauí. Então imaginar que essas pessoas têm histórias e valorizar a história delas, e às vezes você entender que às vezes aquela pessoa entrou em caminhos de legalidade, de ilegalidade, caminhos que são socialmente aceitos, socialmente bem vistos, socialmente mal vistos. É muito interessante você analisar isso. A pesquisa pelo autor europeu branco, que as academias estão cheias, isso fica para um segundo plano. Tem uma brincadeira que eu costumo fazer e às vezes rola e às vezes não, que é: tem alguma pergunta que eu deveria ter feito para você, que você adoraria falar sobre esse tema, mas eu não fiz e que você gostaria de tocar?
Não, acho que não. Acho que você me atravessou bastante. Pois então, aproveitando essa dica, essa deixa, a gente deixa alguns livros, né? 1822, que é um livro maravilhoso. Tem alguns documentários que estão reescrevendo a nossa história, por exemplo, Esperança Garcia, e que a independência do país não aconteceu só à margem do Rio Ipiranga, como um quadro que é pintado, né? Que é uma liberdade poética, mas também no interior e no sertão de dentro do Piauí. É interessante a gente conhecer outras histórias. Queria te agradecer. Obrigado. O papo é sempre muito curtinho, poderia ser mais extenso e ele não precisa encerrar aqui. Você que está em casa pode entrar em contato com o Marcel nas redes sociais que apareceu durante todo o Papo Maroto ou nas minhas redes sociais e também na do estúdio. E eu queria que tu deixasse um recado para quem está em casa sobre o tema, sobre leitura, sobre dica. O mestrado que eu faço, que é a Sociedade de Cultura, gerido pela UESP, ele está aberto, as inscrições, quem quiser testar, é bem interessante. E o programa de pós-graduação em Sociedade de Cultura está com inscrições abertas. Se você quiser conhecer um pouco mais a sua história, de si, da sociedade que você está incluído, que às vezes nem você está percebendo que está incluído nela, e como esses temas formam quem tu tá aí uma oportunidade de você pesquisar, tá aberto aí, espero que se interessem. Então fica aí essa dica do Marcel, faça parte do mestrado de Cultura e Sociedade da UESP, também abriu o edital de comunicação da UFP, seja aluno especial, e a gente está sempre disposto a trocar uma ideia, porque o papo é sempre maroto. E é com essa dica que a gente volta para o estúdio.